sermão sobre o pão da vida. Veja que o autor, ele está tratando nesse primeiro momento só do milagre. Ele está tratando só do milagre. E por que a multidão estava atrás de Jesus? Não se iluda, nem sempre a casa cheia é sinal de que estão interessados no que é de Deus. Vamos começar por aqui. Nem sempre a casa cheia é sinal de que o povo quer Bíblia. Nem sempre a casa cheia é sinal de que as intenções são boas. Nem sempre ajuntamento é sinal de que as coisas estão bem. No capítulo 11 do livro de Gênesis, eles se ajuntaram, se fortaleceram, criaram uma torre. Mas eu pergunto, era ajuntamento para o bem? Não. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz, vocês se ajuntam não para o melhor, mas para o pior. Nem todo ajuntamento é do céu, nem toda multidão é sinal de que Deus está nela. É sinal de que Deus está nela. Então veja bem, a primeira coisa que nós vamos analisar, alguns dizem que o capítulo 5 e o 6 não estão em ordem cronológica. Alguns sugerem que seria melhor colocar o capítulo 6 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 6. Nós não temos base para isso, são pequenas opiniões. Mas eu estou dizendo isso porque alguns comentaristas, você pode ler e talvez eles vão falar sobre isso. Mas não há necessidade disso. O texto, ele não identifica qual local estava sendo a montanha. Só diz que ele subiu ao monte. E naquela época, ao redor havia muitas cadeias de montanhas. Poderia ser qualquer uma delas, mas não há planície, mas não há nenhuma identificação certa desse local. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que esse milagre ele serve como um sinal. Esse milagre não era para mostrar que Jesus sabe fazer pão, não era para mostrar que Jesus queria abrir uma padaria, e nem era para criar um grupo de pessoas em busca dele todo dia para comer pão. Esse milagre como sinal, e João, é característica de João, tratar como um sinal que dava credencial de que Jesus de fato era Deus. Rapaz, é bem feita a Bíblia, não é isso? Todas as vezes que nós lermos esses milagres, ou melhor, esse milagre aqui, há 4 coisas importantes sobre esse milagre. Primeiro, ele está revelando que Jesus é o pão da vida. O primeiro alvo aqui desse milagre é mostrar que Jesus Cristo é o sinal apontando que Jesus Cristo é o pão da vida. Esse é o primeiro momento. Segundo, evidenciar que o nosso Senhor, ele tem compaixão, ele tem misericórdia e ele tem cuidado para com as pessoas. Não é isso? Vamos falar das 4 perspectivas sobre esse sinal. Qual é a primeira? A primeira perspectiva? Mostrar que Jesus é o pão da... Pronto. A segunda é mostrar que ele cuida dos seus. Jesus é interessado tanto no cuidado físico, como no cuidado o quê? Espiritual. A terceira coisa, Jesus Cristo estava mostrando que esse sinal apontava que ele era o Messias prometido. O melhor para a humanidade. Ele não é uma melhor opção. Ele não é uma das saídas. Ele não é qualquer ideia. Ele é a melhor ideia. Ele é a melhor opção. Ele é a única. Então veja que o propósito desse sinal era mostrar que ele é a única saída, a única opção, a única verdade, a única vida, o único caminho, o único pão, a única fonte da vida. Ele é o único, não é isso? E em quarto lugar, mostrar a suficiência e o poder de Cristo. Nos 4 evangelhos, o objetivo deste sinal é exaltar Jesus Cristo como pão, como Messias, como aquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas, inclusive suprir a necessidade física e espiritual do ser humano. Então aqui você tem o propósito do milagre, ou seja, o milagre como sinal. E estamos apresentando o propósito, não é isso?
o propósito desse milagre. Então aqui o milagre era como um sinal que está sendo colocado aqui. E quando nós falamos desse milagre, desse propósito, aí nós vemos agora que eu falei no início. Qual era o propósito, pastor Ziel? É que a fé dos discípulos, elas deveriam estar centralizadas em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, enquanto você tem o milagre, ou seja, o milagre como sinal, que eu falei das 4 colocações, e aqui você tem agora o propósito do milagre. Jesus não está fazendo para se amostrar, Jesus não está fazendo porque hoje tem uns engraçadinhos. Cadê Jesus? Bota um copo d'água e diz, transforma em vinho. Não, a Bíblia mostra que ele, João 2, começou a fazer aqueles sinais para que as pessoas pudessem crer. E tudo que você precisa crer em Jesus, ele não precisa mais andar fazendo água em vinho, precisa? Não, porque a Bíblia diz lá em João, leia aí para eles, 21, lá para o verso final. Olha o que diz. Hoje, o verso final. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Isso. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Agora é o 20 final. 20 e 31 agora. Isso. Estes, porém, foram escritos... Olha esse pronome aí. Estes, porém, foram... Escritos, pronto, para que creiais que Jesus é o Cristo, sim, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, se Jesus andar de novo, fazendo água transformar água em vinho, ele vai contrariar o que está escrito na... Porque ele já disse, o que eu já fiz, vejam bem, todas as operações de milagres e maravilhas eram para ratificar a divindade de Jesus Cristo. Hoje ele não precisa andar fazendo um monte de coisa para que as pessoas creiam, porque o objetivo dele não é fazer sinais ou milagres para impressionar. Ele fez como uma forma de credibilizar perante o povo a autoridade dele como Messias. Temos que entender a Bíblia, gente.